vida, cabeça pra cima. No ar com você, mais um programa Cabeça para Cima, sempre trazendo para você informação que, além de informar propriamente, orienta você e também edifica a sua vida, porque a gente gosta de estar assim sempre pertinho de você. Toda a programação da Boas Novas, além de você poder assistir por televisão aberta na Rede Boas Novas de televisão, você também pode nos assistir pela internet, no site www.boasnovas.tv. E você que nos acompanha todo dia já sabe que quando você assiste pelo site, não precisa ficar preso a um computador. Você, em qualquer lugar que você esteja, usando o seu smartphone ou um tablet, você também assiste a programação da Boas Novas. Boas Novas, uma televisão missionária, uma televisão que cumpre o ID de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa foi uma ordem que nos foi deixada pelo próprio Cristo. Contudo, cumprir essa ordem nem sempre é fácil e pode ser muito perigoso. Na China, os cristãos eles são perseguidos e condenados a duras penas. No Cabeça para Cima de hoje, você vai conhecer os primeiros missionários que foram enviados à China para cumprir o ID de Jesus. Começamos com o nosso informativo e esperamos você para o debate. Apontada como a grande potência mundial deste século em função do seu rápido crescimento econômico e tecnológico, a China marcha firme em direção ao futuro. Em menos de uma década, o país se transformou em uma das maiores economias do mundo. Nação de tradições milenares, concentra a maior população do planeta, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e possui uma pluralidade de etnias e culturas divididas nas mais de 50 regiões do país. A economia está em pleno aquecimento e já começa a influenciar outros sistemas econômicos mundiais. Por estes e outros motivos que a China pode ser considerada o maior desafio missionário do século. Entre os desafios está a pouca ou quase nenhuma propagação da mensagem do Evangelho. Mais da metade dos chineses dizem não ter religião. Da outra metade, 36% professam crenças locais e o budismo. Os cristãos são estimados em aproximadamente 11%. É isso aí. Hoje a gente vai conversar com você, assim, acho que sobre o tema que a gente mais gosta de falar, que é missões. Missões porque isso é da própria essência da Rede Boas Novas de televisão, uma emissora missionária. A gente vai falar sobre missões na China e tem um time muito especial para vocês. Recebo aqui no estúdio o pastor Olinto Oliveira, ele que é pastor, missionário e psicólogo e foi o primeiro missionário evangélico brasileiro enviado à China. Olha, é muito bom tê-lo aqui com a gente hoje para falar sobre missões. Prazer é todo meu. A gente olha para você, pensar que foi o primeiro missionário brasileiro, não parece. Você não parece tão velho assim. Não parece, né? Comecei muito cedo. Ou enviamos gente muito tarde, né, pastor? Vamos tirar limpo essa história, mas muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Também conosco, querido pastor Celso da Costa Brasil, pastor da Assembleia de Deus lá em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Ele que também é presidente da Associação Missionária Berg Vingre. Muitíssimo obrigada, pastor Celso. Uma honra tê-lo aqui no Cabeça para Cima comigo pela primeira vez. Amém. Que bom. Prazer, uma honra estar novamente aqui com a irmã. Obrigada, pastor. Obrigada. E completa o nosso time o diplomata Sebastião Neves. Ele que é diplomata do serviço, diplomata aqui no Brasil, ele que também foi cônsul e embaixador do Brasil em alguns países e é especialista em fundamentalismo muçulmano e África. Muitíssimo obrigada também pela sua presença aqui conosco. Uma honra tê-lo aqui. Celeste, eu estou muito lisonjeado de participar aqui pela primeira vez deste programa Cabeça para Cima. É isso aí. Cabeça para Cima o tema do programa diz exatamente como a gente quer ver o povo brasileiro, o povo do mundo inteiro, de cabeça para cima, né? A gente acredita mesmo que viver a vida plena e abundante que o Senhor
preparou para a gente é estar de cabeça para cima. É isso mesmo. É estar de cabeça para cima, né? Gente, a gente vai falar sobre essa questão, né, de missões, especialmente na África. Vocês concordam que cumpriu... Desculpa, na China, perdão. Na China. E a gente fala tanto, né, em missões na África, aqui e ali, mas hoje a gente vai falar na China. Vocês concordam que cumprir o ID de Jesus pode ser perigoso mesmo e é difícil? O que você acha, pastor Celso? Verdade. É perigoso, sim. Né? Porque Jesus nos enviou, né, no meio de lobos, né, com dentes afiados, né, devoradores. Mas é com alegria que a gente faz isso, expor a nossa vida, né, o sacrifício, pelo amor a Jesus. Alguns consideram que os cristãos são meio loucos mesmo, né? Porque como que é isso? Muitas vezes se dispor a morrer por uma questão de pregar o evangelho, por falar de Jesus. Que loucos são esses? Bom, veja, desde o início, desde o cristianismo primitivo, quando Paulo e Barnabé foram designados os primeiros missionários pela igreja Antioquia, eles sofreram muito, sofreram ameaças, foram perseguidos. Paulo dizia nas suas cartas: eu carrego as marcas do evangelho no corpo. E no decorrer dos tempos, através dos séculos, missionários que foram levar as boas novas de Cristo Jesus para outras plagas foram perseguidos, foram ameaçados e muitos deles foram mortos. E o resultado foi que a igreja, então, começou a se destacar, a sobressair sobre o sangue daqueles que foram martirizados. Verdade, verdade. E como é chegar a um país e pregar o evangelho num país onde a perseguição ela é claramente estabelecida? A gente vai entrar num detalhe maior sobre isso. Você teve medo quando foi enviado para a China, não? Eu acho que a ansiedade, no bom sentido da palavra, de comunicar o Evangelho, coloca à parte todo o medo. Mas a imensidão da tarefa, ou seja, pregar o Evangelho num país de dimensões continentais como a China, é extraordinário. Então, existe, pelo menos a nível pessoal, existiu o entendimento da dificuldade, da imensidão do trabalho, mas a confiança de que Deus sempre estava no controle nos leva a dar passos largos, bem largos, para o Evangelho. E entender as necessidades do aprendizado da língua, cultural e etc., para então passar a comunicar o Evangelho. Mas é uma experiência linda, muito bonita. Pastor Celso, o senhor trabalha com a Associação Missionária, né, Berg Vingren, uma associação que ela envia missionários o tempo todo para países ainda, não só o trabalho missionário aqui no Brasil, mas para países que precisam conhecer o Evangelho de Cristo. Como é essa experiência? Então, é uma experiência, não é difícil, não é fácil, não é captar recursos, preparar pessoas, enviá-las, mantê-las, mas a gente começa fazendo o necessário, né? Depois passa a fazer o possível e quando a gente toma consciência realmente da dimensão, a gente começa a fazer o impossível e com Deus tudo é sempre possível. Então a Associação Missionária Berg Vingren funciona como uma agência missionária. Né? Começou como uma secretaria de missões da igreja em Niterói e hoje abriga várias denominações, igrejas e mantemos em várias partes do mundo missionários. E é fácil selecionar pessoas para países, por exemplo, como a China, onde a perseguição, países muçulmanos, onde a perseguição ela é real, onde acontece, onde as pessoas terão que usar estratégias diferenciadas para poder falar de Jesus? Então, não é fácil, né? Porque um país como a China, no caso nós somos parceiros lá com o pastor Olinto,
precisamos mandar pessoas com qualificações, né, profissionais, pessoas que exerçam, né, profissões, e dessa forma se torna possível. Então, não é fácil buscar essas pessoas com as qualificações adequadas, né, e inseri-las, né, em lugares como a China e outros. Doutor Sebastião, que tipo de estratégia é utilizada para poder se chegar a esses países, né? O senhor, que é um especialista aí no fundamentalismo muçulmano e também na questão da África, quais são as estratégias para poder se chegar a esses lugares e cumprir o ID de Jesus em lugares com tantas dificuldades? Normalmente, veja, o missionário deve ter uma profissão. Veja o caso do missionário Olinto, aqui presente. Outros casos de missionários brasileiros que eu encontrei em países muçulmanos. Ou eles eram médicos, ou eram enfermeiros, ou professor de inglês que eu encontrei num país muçulmano no norte da África. Ele era muito bem quisto na universidade onde ele ensinava e era muito bem quisto pela sociedade local. Era excelente professor de inglês, como o missionário Olinto é um excelente psicólogo, mas isto serve como um guarda-chuva de proteção para que ele possa exercer o seu verdadeiro ministério, que é aquele de embaixador de Cristo e levar a palavra a muita gente. No caso, o pastor Olinto tem nos falado de quantas pessoas têm sido alcançadas pela mensagem de Cristo Jesus, e eu testemunhei pessoalmente a atuação desse brasileiro que é professor de inglês, como ele ensina o idioma inglês na universidade e como ele transmite o evangelho para os alunos. Transmite com discrição, com sabedoria. Agora, me reportando um pouco à questão da China, há uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com você, Celeste, e também com os telespectadores, é que num grande congresso cristão, 4.000 cristãos estavam reunidos em Jerusalém, e aí encontrei alguns pastores chineses e cristãos evangélicos chineses. E dois dos pastores chineses, eles se comunicavam muito bem em inglês e foi possível, então, estabelecer algum diálogo. Dentre as perguntas que eu formulei, eu fiz a seguinte: como é que eles conseguem formar pastores na China para pregar aos próprios chineses? E como é que funciona a igreja na China? Respondendo à primeira pergunta, ele disse: olha, a credencial principal, a qualificação mais exigida para ser pastor na China é que ele tenha estado preso pelo menos 6 meses, tenha sofrido por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Essa é a principal qualificação. E quanto à segunda pergunta, ele disse: o Evangelho, ele é proclamado, ele é transmitido de casa em casa. Por isso que o Evangelho na China hoje, ele é principalmente rural, do que mais urbano. Funciona em casas. E as reuniões, elas não são feitas nesta ou naquela casa. As reuniões são feitas em diversas casas e em datas diferentes, para que eles não possam ser surpreendidos por inimigos do Evangelho. Pois é, né? Mais uma dificuldade, porque quando a gente tem um local certo, estruturado, tudo arrumadinho, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Mas com diversidades dessa ordem, é bem mais complicado da gente poder falar de Jesus e pregar o Evangelho, entregar, né? Cumprir a missão que o Senhor nos determinou. Eu vou dar uma paradinha e a gente volta. Quero conhecer o seu trabalho, quero saber o que é que o senhor está fazendo aqui no Brasil. Por que não está lá na China cumprindo a sua missão? Ótimo. Tá bom? Intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima.
Queridos, nós hoje estamos conversando sobre missões, mais especificamente sobre missões na China. E aqui com o primeiro missionário brasileiro enviado à China para cumprir o ID de Jesus. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho lá. Mas primeiro, o que você está fazendo aqui no Brasil agora? Eu vim ao Brasil para atender um convite. Estarei na semana que vem, na realidade nesse próximo final de semana, na cidade de Sumaré, atendendo um convite de uma Assembleia de Deus de Sumaré. E será um prazer estar com eles. Mas sou do Rio de Janeiro, então estou também no Rio a visitar o meu pai e atender convites que me foram feitos, em especial estar na igreja do meu grande amigo, pastor Celso Brasil. Então estou mais ocupado do que deveria até, sabe? Mas é isso, é bom estar falando de missões, é bom compartilhar o que Deus tem feito. Quase sempre as pessoas me perguntam sobre o que é o trabalho missionário. Para mim, o mais belo do trabalho missionário é o que Deus fez na minha própria vida ao cumprir esse chamado. É lindo ver o Olinto que foi e o Olinto que é hoje. A forma como Deus trabalhou na minha vida tem sido extraordinária. Então, eu cresci na fé, eu cresci no conhecimento de Deus pelo fato de ter me deixado usar pelo Senhor. Então, a minha esposa e eu somos muito gratos a Deus por Ele ter nos chamado para esse trabalho. Você está na China desde quando? Porque a gente fica assim, o primeiro missionário brasileiro. Quando você foi para lá e qual foi a instituição que te enviou? Quando digo nós, na realidade, minha esposa e eu, nós saímos do Brasil em 1982, depois de fazer um treinamento, após o preparo teológico necessário, básico, de bacharelato, aquela coisa toda. Nós tivemos um treinamento de 6 meses, intensivo, tempo integral, na Missão Antioquia, em São Paulo. E nós fomos enviados pela nossa igreja local de então, que era a Assembleia de Deus de Mutuá, onde, na ocasião, o pastor presidente, o pastor Valdir Araújo, hoje falecido, e agora um amigo nosso, o pastor Adilson Farias. Isso foi a nossa igreja enviadora, que também teve o apoio de outras igrejas para a nossa manutenção no campo. Então, foi em 1982 que fomos para a Inglaterra para fazer um treinamento e depois seguir para Hong Kong, onde trabalhamos os nossos primeiros 10 anos. Porque, na ocasião, lembrem que não havia acesso nenhum à China continental. A única possibilidade de estar próximo à China continental era na cidade de Hong Kong, que também é China. Então, os nossos 10 primeiros anos foram gastos na cidade de Hong Kong e os nossos últimos 20 e tal na cidade de Macau, onde residimos no momento. Quais os principais desafios que vocês esbarraram ao chegar nessa terra? Eu creio, talvez varie de pessoa para pessoa. Para nós, obviamente, foi a língua, porque nós queríamos trabalhar com o povo chinês e entendemos como um princípio sociológico que precisávamos entender a língua do povo. Então, nós mergulhamos de cabeça no estudo da língua. A primeira que aprendemos foi o cantonês, que é o dialeto local do sudeste da China. A China tem uma língua nacional, que é o mandarim, mas existem dialetos regionais. E onde nós estamos no sudeste, fala-se o cantonês. Por estarmos baseados em Hong Kong na ocasião, todo o trabalho teria que ser feito em cantonês. Então, aprendemos primeiro o cantonês e quando começamos a trabalhar em treinamento mais para o interior do continente, precisamos, então, aprender o mandarim. Então, para nós, esse foi o grande desafio, foi realmente aprender a língua. E junto ao aprendizado da língua vem o aprendizado da cultura, como comer, como se apresentar, porque aí a língua nos ajuda a comunicar, mas além da comunicação, precisa haver a aceitação. Se o povo não te aceitar como pessoa, você não vai conseguir transmitir. Pregar é comunicar. E comunicação é algo básico para a transmissão do Evangelho. Então, eu creio que a língua e o aculturamento, o aprendizado da cultura, como o povo vive ou por que eles fazem o que fazem, que em certos casos é totalmente diferente do nosso, é extremamente importante. Então, esses, para nós, foram os desafios maiores. Essa questão do aculturamento, de poder respeitar a cultura do povo local é fundamental.
para que se possa fazer um trabalho consistente, não é? Muitas instituições, elas têm até se despertado para usar o missionário autóctone, quer dizer, o missionário local, já enviando pessoas para preparar, mas tendo a preocupação de desenvolver gente do próprio local, especialmente por causa dessa questão da cultura, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Sim, a igreja, né, ela pode e deve enviar, né, pessoas, né, preparadas, né, com conhecimento bíblico, com chamada, com visão, mas também plantar né, escolas, né, para formar obreiros nativos, locais. Né? Isso tem dado muito certo, né? Fica mais viável. Em todos os aspectos, né? Em todos os pontos. Né? Certo. Doutor Sebastião, essa questão do governo, né? Da perseguição lá na China, eu quero que o pastor Olinto fale um pouquinho mais para a gente sobre como é que isso acontece de fato lá, mas como é que o governo reage a esses movimentos? Porque o governo deve saber o que acontece em termos da busca de pregação do Evangelho. Como é que o governo reage a isso? Falando dos governos locais, eu posso me referir ao caso de um determinado país, no norte da África, onde a pregação do Evangelho ela é proibida para os locais e é tolerada para os estrangeiros. Há uma preocupação muito grande com a expansão do Evangelho, com a pregação das boas novas. No ano passado, quando eu estava servindo nesse país, o grande imã, quer dizer, a grande autoridade religiosa muçulmana do país disse: olha, houve a queda de um ditador no nosso país e nós estamos evoluindo para um respeito aos direitos humanos. Mas acontece que as coisas estão acontecendo rápido demais. Acontece que muitos missionários estão entrando no nosso país e muitos dos nossos cidadãos estão se convertendo ao cristianismo. Então, veja, existe uma preocupação, mas existe também o seguinte: o imã se referiu dessa maneira, mas um grande líder médico que havia se convertido do Islão para o cristianismo, ele disse para mim: Sebastião, nos tempos de hoje é impossível nadar contra a corrente. Voltando à questão da aculturação, a qual se referiu o missionário Olinto, ela é básica, ela é fundamental, porque os brasileiros, de um modo geral, eles são muito dedicados e são muito competentes na pregação do Evangelho, diferentemente do que acontece com os originários de outros países. Eu vi que brasileiros aprendem muito bem o idioma local. Vamos dizer, vamos pegar como exemplo o Marrocos. O Marrocos, ele não fala o árabe clássico, al-Fusha. A população não fala esse árabe, fala o árabe marroquino. Então, os missionários brasileiros estavam falando árabe marroquino com muita fluência e se comunicando muito bem. E estabelecendo pequenos núcleos de convertidos ao cristianismo em várias áreas do país. Mas vi também, infelizmente, que missionários oriundos de países europeus ou de outras áreas, de outros continentes, não haviam ganhado um único muçulmano em 20 ou 25 anos de atividade celeste. Então, veja, é a questão da aculturação. Os missionários brasileiros comem a comida local, falam o idioma muito bem, vestem a gelaba, aquela túnica árabe, é assim, dessa maneira, eles atuam. Como o missionário Olinto estava dizendo, ela é básica, ela é fundamental. Se o missionário não é aceito pela população,
se ele não se integra à população, não há como ele possa ser bem-sucedido na sua atividade. Você e sua esposa se integraram totalmente. Sim, fizemos o nosso melhor para isso. A gente tem umas fotos, né, de vocês lá Sim. na China. Vamos mostrar as fotos, o pastor pode comentá-las. Vamos lá. Pastor e esposa. Essa é a missionária da Auxileia, minha querida esposa, que estamos no campo já há todos esses anos, né? Esse é um dos batismos que realizamos. Isto foi realizado na cidade de Macau, onde residimos, no sudeste da China. O batismo realizado assim, aberto, pastor? É, porque a cidade de Macau, ela é sugênera, ela é única dentro do sistema chinês. Há uma liberdade religiosa dentro da cidade de Macau, como existe também em Hong Kong. Só a visão panorâmica da cidade de Macau, o telespectador deve entender que Macau é uma cidade conhecida como as Las Vegas do Oriente. Então, toda a economia da cidade é baseada nos cassinos. Então, há uma foto da noite e uma foto durante o dia da cidade, que hoje tem 600 mil habitantes, com menos de 1% da população sendo cristã. Caramba, é muito pouco, né? Muito pouco, realmente muito pouco. Considerada pelos missiólogos não alcançada, porque está menos de 2%. Pastor, e como que é a realidade dos chineses que se tornam cristãos? O que acontece? Como vivem essas pessoas? Certo. É importante entender que a legislação chinesa, e nós que vivemos em Macau e Hong Kong, gozamos de um outro tipo de legislação. É algo que talvez precisássemos de um pouco mais de tempo para explicar. Historicamente, as duas cidades, Hong Kong e Macau, apesar de serem cidades da China, sob a administração chinesa, elas gozam de uma legislação totalmente diferente. Por isso que, como missionário, eu posso estar em Macau, abertamente. Lá tem um pouco mais de liberdade, então? Sim, há liberdade, é uma liberdade controlada, mas há liberdade. Há igrejas abertas sem problemas. Só que temos que obedecer, obviamente, à legislação. A questão dentro do continente já é outra história. Então, quando ouvimos de perseguição, normalmente vem do continente. E o que acontece no continente? A legislação chinesa dá o direito à pessoa a decidir-se ou seguir uma religião. Só que o crime vem, ou seja, é considerado um erro, um crime, quando há o proselitismo, ou seja, no linguajar nosso, o evangelismo. Então, o governo não discrimina, tecnicamente, se a pessoa quer ser um cristão. A questão está, quem te levou a ser um cristão? Então, se eu evangelizar um chinês, e esse chinês for às autoridades e me reportar como alguém que falou de Jesus para ele, eu estou com problemas. Se um pai chinês estiver a orar com seu filho for à escola, e lá na escola a professora perguntar, escuta, seu papai orou com você hoje? Ah, orou. O papai está com problema, ou a mamãe está com problema, porque a questão é o proselitismo. Então, existem duas igrejas na China. Existe a igreja oficial, que ela é aberta e tem a chancelaria do governo, é chamada igreja oficial. E existe a conhecida chamada como igreja clandestina, igreja não oficial, igreja subterrânea. Esta sim é que é perseguida. Por quê? Porque ela está paralela ao governo. Ela não obedece o que o governo está dizendo. Essa é a igreja que mais cresce pela própria natureza, que ela é clandestina, então ela tem toda a facilidade de crescer. A outra, ela tem o controle fiscal do governo. E há grandes líderes, homens e mulheres de Deus, funcionando nesta igreja. Porém, é uma questão de opção. Deus direciona alguns a estarem paralelos, outros dentro daquele sistema. Agora, o que acontece é que o governo chinês hoje entende que o cristianismo é uma realidade que chegou para a China. E a população chinesa, ela consegue ver que o cristão chinês é um cidadão honesto, é um cidadão que tem condições de dar um bom testemunho,
o profissional que vem do exterior e que se diz cristão, ele tem uma vida que apresenta à população algo diferente. Então o governo já viu que não tem como impedir. Agora, a perseguição acontece por isso, porque às vezes fica descontrolado, no bom sentido da palavra, e o governo fica assustado. Como é que isso pode crescer desse jeito? E há preocupação, e por isso há a perseguição, e muita gente, como já foi dito, sofre penalidades duras por isso. Perfeito. Quer dizer que lá o pessoal consegue perceber de uma forma bastante diferenciada o perfume de Cristo. Com certeza. Naqueles que efetivamente aceitam a Jesus. Se você me permite, a razão é porque ninguém pode, na China, brincar de crente. Ninguém quer ser crente ou evangélico, como é chamado no Brasil, pelo simples fato de ser evangélico. Precisa ter um compromisso com Deus, porque existe uma série de restrições ao se dizer cristão na China. Então, ninguém brinca de ser cristão. Há um preço alto a ser pago. É interessante, né? Quer dizer, lá na prática e pelo próprio governo, o compromisso ele precisa ser estabelecido e precisa ser levado a sério. Ele fica menos, eu vou usar uma expressão que pode chocar alguns, mas é assim, fica menos virtual, né? Porque aqui a gente assume um compromisso com o Senhor, ele é mais virtual porque é menos palpável, menos policiado, mas na China o próprio governo policia, né? A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já com mais missões na China, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Muito bom, né? A gente poder conhecer o trabalho missionário sendo feito aqui e fora daqui, poder ouvir a experiência aqui do pastor Olinto. O senhor estava comentando que essa questão que ele levanta, qual é a sua observação? É a seguinte, o pastor Celso e o missionário Olinto, eles se referiram à formação de obreiros locais. É dizer, missionários dos mais diferentes países estão indo a levar as boas novas de Cristo Jesus a todas as etnias que eles puderem alcançar. E o Senhor Jesus disse que o evangelho do reino seria proclamado a todas as nações, no sentido de etnos, do grego, etnias da terra. E milhares de etnias ainda faltam ser alcançadas. Acontece, no entanto, que há etnias que nós, estrangeiros, Brasil, da Austrália, da Nova Zelândia e países da Europa, dos Estados Unidos, podemos alcançar. Mas há etnias lá, vamos dizer, no centro da China, no centro da África, no centro da Ásia, que só os obreiros locais, falando os idiomas que eles falam, é que podem alcançar. Então, me admira o exemplo extraordinário dessa parceria do pastor Celso com o missionário Olinto, mandando o Olinto para lá, que além de ganhar pessoas para Cristo Jesus, forma obreiros que poderão alcançar outras pessoas que ele não pode alcançar, e o fato de que a igreja do pastor Celso tem um instituto missionário, mantém um instituto missionário para a formação de obreiros no sul da Índia. Então, justamente com essa visão de que formando os obreiros, formando missionários da própria localidade, eles vão alcançar as etnias que os missionários estrangeiros não podem alcançar. Perfeito. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que é feito na sua instituição, para que a gente possa conhecer essas diferentes formas de, efetivamente, a gente poder pregar o Evangelho. Mas antes do senhor dar o seu recadinho, eu tenho um recado para o nosso telespectador, tá bom? Vê aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê
é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. E agora eu quero que o senhor fale para a gente da Associação Missionária Bergvingren, que também faz a nossa vida muito melhor. Amém. Então, a associação utilizou o sobrenome dos dois missionários, né, que fundaram as Assembleias de Deus aqui no Brasil, Daniel Berg e o Gunnar Wingre. Nós pegamos o Berg do Daniel e o Wingre do Gunnar, né? E juntamos e formamos a nossa associação. Utilizamos a experiência, né, de missionários como o Olinto e outros que são parceiros. Nessas visitas, essas vindas, né, aqui à base, aqui ao Brasil, nós aproveitamos a oportunidade para que eles ministrem e contextualizem, né, a experiência. E, como disse o pastor, o cônsul, estou profetizando, Sebastião, lá no sul da Índia, mais precisamente em Konur, no estado de Chennai, nós temos uma escola chamada Pedra Fundamental. E lá preparamos aqueles convertidos indianos para que se tornem obreiros, pastores. Né? Está dando muito certo. É a questão da cultura, né? Já estão prontos. A questão dos diversos idiomas e línguas, eles já estão já lá. Estão preparados. Então, a questão também custo, é mais fácil. Nós temos uma outra base da Bergvingren em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, onde está a maior mesquita muçulmana, né? Muitos árabes. Então, ao invés, como fazia, mandar a pessoa para se preparar lá em Cairo, que é caro, né, difícil, riscos, nós fazemos esse treinamento em Foz do Iguaçu. Não é isso? Para a igreja, né, pedir até você essa oportunidade de falar que a maior escola bíblica... para a nossa câmera pegar e mostrar. Uma escola bíblica, o maior seminário é a Escola Bíblica Dominical. Perfeito. E nesse trimestre, nós estamos utilizando esta revista, que é da Igreja Mãe, da Igreja de Belém do Pará, né, que o tema do trimestre é Missões levado a sério, evangelização e discipulado. Então, de forma tal que toda a igreja fica treinada para a obra missionária, para atender o ID de Jesus. Eu acho magnífico esse trabalho, sabe, pastor Celso, porque eu acho que o trabalho de treinamento, de educação religiosa, de formação de obreiros, ele não pode ser esquecido, né? Evangelizar, cumprir o ID de Jesus não é um trabalho empírico, não é uma coisa que a gente faz de qualquer jeito, né? Precisa ter treinamento, precisa ser capacitado, sim. Jesus capacitou os discípulos, né? Ele teve essa preocupação e essa preocupação deve também ser cultivada pela gente. Portanto, que bacana, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Que ele continue. E o trabalho da Escola Bíblica Dominical, acho que ele é fundamental de poder preparar, né, os nossos jovens, a nossa igreja, a Igreja de Cristo, com conteúdo cristão, com conteúdo, com Bíblia, com palavra de Deus, para que se possa continuar cumprindo a missão do ID de Jesus, né? Se você me permite claro. Colocar um ponto sobre a formação do obreiro local. Como disse, a China é um país de dimensões continentais. Nos últimos 15 anos, a minha esposa e eu temos, juntamente com outros chineses da área, da nossa área ali, temos treinado um número grande de obreiros chineses
que alguns vão para o interior da China e outros são enviados por instituições missionárias para outras nações trabalhar com chineses. Como você sabe, e o telespectador também, há chineses em toda parte do mundo. Verdade. Então, a beleza de ser apto ou ter a oportunidade de treinar alguém ou ajudar a passar alguns conceitos sobre missões é extraordinário porque você consegue maximizar a sua atuação no campo. O chinês, com certeza, terá a condição de fazer o trabalho melhor do que um missionário, dado a sua condição de linguística, cultural. Então, quando o missionário tem a oportunidade de compartilhar, de passar para aquele que está querendo aprender algo para que ele possa fazer o trabalho, é estender o seu ministério. Então, das centenas, literalmente, desses 15 anos de missionários que nós pudemos tratar dentro da China, nós vemos hoje o nosso ministério espalhado. Então, é lindo ver isso, porque nós não estamos centralizando, nós estamos, na realidade, expandindo. Com certeza. Então, eu creio que é algo que precisa de visão, de reino, de entendimento de que o trabalho não é nosso, mas o trabalho é para o Senhor. Quando isso é feito, é extraordinário. Sem contar o fator custo, que também é extraordinário. Agora, o missionário tem que entender que há um prazo. Isso é um projeto de vida. Para você chegar a esse ponto, para o missionário chegar a esse ponto, de ser reconhecido pela instituição local, pelo povo local, pela liderança local, se houver uma liderança local, de que ele é apto para passar conhecimentos. Depende de língua, depende de cultura, depende de tempo, depende de respeito por parte daqueles que estão na região, do reconhecimento que você pode ensinar. Mas quando isso acontece, é uma bênção para o missionário. Eu creio que muitos missionários brasileiros estão fazendo isso agora. Perfeito. E quais são os trabalhos que a sua igreja presta ao povo chinês? Nós, como missionário, como entidade missionária, minha esposa e eu, nós temos nos envolvido em várias fases. Evangelismo, com certeza, é uma área que sempre esteve presente no nosso trabalho. Nós trabalhamos com projetos, então nós delineamos certos projetos e tentamos concluí-los e passar à frente e passamos para outros projetos. Então, evangelismo tem sido uma parte central. O aconselhamento, lógico, tem sido outra muito forte. Formação, trabalhar com casais, trabalhar com adolescentes, jovens profissionais, né? Tem sido também uma área muito forte que é ligada ao evangelismo discipulado. Nós temos nos últimos 14 anos e agora nos últimos 6, mais precisamente, plantamos uma igreja que é voltada aos internacionais em Macau. Tem sido lindo ver o que Deus tem feito. Nós temos mais de 12 nacionalidades representadas em Macau, na nossa congregação, que é a Assembleia de Deus Internacional de Macau. E parece que é algo muito grande, né? Mas nós temos uma congregação de 150 pessoas todos os domingos, que para Macau é uma grande congregação. E tem sido lindo ver o que Deus tem feito. Nós temos, durante a semana, reuniões familiares em vários idiomas. No domingo, nós temos o nosso culto em inglês, com tradução simultânea. E com isso, Deus tem nos dado a oportunidade de alcançar segmentos da sociedade que então não eram alcançados. Nós temos alcançados homens de negócios, temos alcançados profissionais, temos alcançados a juventude. Nós temos um projeto que é o Concerto de Música Jovem, fazemos isso uma vez por ano. E o ano passado conseguimos trazer, com o apoio do governo, porque nós fazemos isso para falar contra as drogas em Macau. E quando vamos falar sobre as drogas, nós falamos daquele que pode libertar a pessoa da droga, é Jesus. Então, o ano passado tivemos na praça principal de Macau 4.000 pessoas. Aleluia. Foi lindo ver isso. E quem fez isso foram os jovens da nossa igreja. E eu louvo a Deus pelos filhos que tenho, porque estão envolvidos nisso também. Então tem sido muito bonito ver. Então estamos envolvidos em vários projetos. E como eu disse, o belo é ver como Deus faz as coisas. Do nada Ele faz grandes coisas. Mas o mais lindo é ver uma pessoa se render ao Senhor. É o pobre que busca ao Senhor, é o rico que busca ao Senhor, é aquele que está com a vida quebrada, encontrar no Senhor Jesus a salvação. E talvez haja hoje um telespectador que precise de Jesus. Olha, meu querido, deixa eu dizer para você, Jesus é o caminho, Jesus
é a vida, Jesus é a solução. Amém. Amém. É isso. Amém. Essa é a mensagem de missões. Essa é a mensagem de missões e é com essa mensagem que a gente termina esse bloco e a gente volta já já. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. A gente está falando aqui sobre missões. A mensagem principal, ela também está colocada, né? Para você, telespectador, que já conhece Jesus, para você que ainda não conhece Jesus, mas que está assistindo a nossa programação. E eu só tenho que agradecer a presença e participação de vocês aqui, permitindo a gente conhecer um pouquinho mais desse trabalho missionário em países, em locais assim de difícil acesso também, né? Onde é mais complicado a gente falar de Jesus. E é bom a gente dizer que, por enquanto, essa dificuldade maior ainda está em países lá fora, mas isso já já chega por aqui. Não é, pastor? Verdade. Já já chega por aqui, a gente não se iluda. Cada dia talvez seja mais difícil a gente poder ter liberdade para falar de Jesus, né? É. Então a gente tem que aproveitar esse tempo e falar mesmo, né? É verdade. Falar mesmo. Sua mensagem final, querido pastor. Pastor, não, já estou eu profetizando também, né? O nosso diplomata, Sebastião, Meu sua pastor, mensagem sim. final. Olha, eu fiquei muito contente de ter participado aqui com o missionário Olinto e o pastor Celso Brasil deste programa. Obrigada. Eu acho que este programa está trazendo com esta reunião, com essa troca de ideias, o que é fundamental do Evangelho. Missões, a preparação, como o adestramento, a visão que esses dois homens de Deus mostraram aqui da formação dos obreiros locais, como é tão importante. Perfeito. Pastor Celso. Então, é bom voltar aqui, né? Hoje, esse tema, missões, está aqui na rede Boas Novas de televisão, né? Que é uma rede que tem missionária como objetivo fazer Jesus conhecido. Né? Então, a nossa oração é que Deus, né, prospere cada dia mais, Amém. Que a visão, né, seja cada vez mais ampla, né, dos campos que estão brancos para a ceifa. Em breve haverá grande colheita. Amém. E empolgado, alegre de estar servindo o Senhor. Amém. Né, como Amém. pastor de uma igreja local, né, que entendeu que existe uma porta aberta e estamos Caminhando servindo por a ela, Jesus, aguardando o momento que a noiva será levada e estaremos lá entre todos os povos, nações e línguas, glorificando e dizendo: digno é o Cordeiro. Né? Amém, amém, pastor, obrigada. Pastor Olinto, querido, sua despedida, mais uma vez. Prazer enorme estar com vocês. Estamos orando, vamos estar continuando orando pela esta emissora. E é um privilégio estar com amigos, nobres companheiros de trabalho. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem para o nosso telespectador que talvez queira ser missionário. Olha, não perca o seu sonho. Há um lugar para você no campo. Amém, amém. Continue firme. É isso aí. E aí, queridos, a mensagem está dada e você vê, né? O pastor Olinto, ele faz missões, vai lá para a China fazer missões, mas quando você semeia na Boas Novas, você, querido semeador, você também está fazendo isso, você está fazendo missões, você está cumprindo o ID de Jesus. Obrigada a você que já é semeador. E você que ainda não é semeador, não perde a oportunidade não, tá? Lembra aí, 2126-300 ou no nosso site. E você também pode fazer missões e cumprir o ID de Jesus. Fica na paz.